Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, estamos aqui para agradecer a Deus, iniciarmos mais um dia, viver a vida, viver nosso batismo, um dia de trabalho, de assembleia, de missão. Um dia para nos alimentarmos dele, que é o pão da vida. Ele é nossa vida. É Ele que dá a vida eterna. Neste tempo de Páscoa, as palavras do Senhor: a paz esteja com vocês, não tenhais medo, coragem, sou eu, nos leva a uma profunda reflexão da nossa identidade de discípulo e missionário. Na leitura de ontem, o Estevão foi martirizado e hoje o Saulo continua com as perseguições. Homens e mulheres vão para a cadeia. Mas aqueles que se dispersaram não ficaram com medo, mas com coragem foram pregar a palavra. Porque eles não tinham medo. Iam pregar e sabiam que poderiam enfrentar a mesma de Estevão. Fica me lembrando de tantas situações de perseguições e onde a resposta era sempre: Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é a nova vida. Quero contar 3 pequenas experiências. Tive a oportunidade de trabalhar em Ruanda, um país pequeno na África Central. 3 semanas atrás, celebraram 25 anos do início do genocídio naquele país. Quase 1 milhão de homens e mulheres, crianças, morreram por causa das perseguições. Um amigo meu, sacerdote lá na Bélgica, que é daquele país, depois da guerra voltou para rezar ao túmulo da sua família. E em seguida ele foi para a prisão para perdoar aqueles que mataram sua família. Uma senhora estes dias me contou, na cidade de Palmas, um jovem estava fazendo caminhada, rezando com terço na mão, quando encontrou pessoas que estavam vindo do outro lado, começaram a rir com ele, brincando, até xingando. Semana passada, o chefe do Estado Islâmico apareceu de novo nas redes sociais e disse: vamos continuar os ataques contra os cristãos. Muitos em nosso Brasil parecem não gostar mais de católicos. Até alguns católicos parecem não gostar mais dos seus bispos, devido às decisões que nos levam a refletir sobre questões que vão contra a vida dos mais pobres e desamparados do nosso Brasil. Não é só o número que diminuiu, mas também a tolerância. E aí me lembra a passagem do Evangelho: por causa de mim, um vai, outro fica. Pai contra filhos, filhos contra os pais. O que Deus quer de nós? Onde está Deus entre nós no meio de tantas promessas e enganos? Até nós nos deixamos enganar por propostas políticas que não tenham nenhuma verdade e nenhuma vontade de Deus.
Deixamos dividir o rebanho por pão sem sabor. Até nós, bispos, padres, religiosos, povo de Deus, muitas vezes enfraquecemos diante do apelo do Pai. Como Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua vontade. Fazer a vontade de Deus é um desafio. Entre rezar, pregar e viver, são diferenças muito grandes. Desejamos sempre ser radical no seguimento de Jesus, mas parece que com o tempo aparecem muitas desculpas. Ser amado por Ele e amar por primeiro, amar de verdade, amor radical que leva às loucuras de ir para as periferias, não só das grandes cidades, mas dos pobres, dos refugiados, das crianças abandonadas nas ruas e nos ventres das suas mães, dos idosos escondidos nos fundos das casas, para não deixar morrer, mas para usufruir a aposentadoria. Daqueles que nós não amamos, daqueles que não estão em nossas listas preferenciais. O documento 100 da CNBB tem razão. Conversão em todo sentido. Filipe desceu na cidade de Samaria e anunciou-lhes o Cristo. E nós, meus irmãos e irmãs, para onde vamos descer? Aonde está a nossa coragem? O São Oscar Romero disse que uma igreja não perseguida não é uma igreja profética. Num desafio tão gritante, para onde vamos e quem nós vamos? O Evangelho é a resposta. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E a vontade do Pai é que não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscita no último dia. Nos alimentar com o pão, o corpo do Senhor, não é só ficar sem fome, mas alimentar nossa coragem e nossa esperança para enfrentar as periferias existenciais da vida. Quem sabe, a periferia da nossa própria vida. Converter o nosso coração para se tornar mais discípulo e missionário. Quem assuma sua vocação de pão encontra coragem, alegria, amor para enfrentar qualquer perseguição. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, dá-nos sempre sermos este pão. Pão que dá vida para os outros. Ser pão que dá sabor. Pão que é luz na escuridão. Você quer este pão que dá vida eterna? Você quer ser pão que dá vida eterna para os outros? E a resposta do Senhor: ide, vai, coragem. Amém.